Olá, sejam bem-vindos ao programa Radar Executivo. Hoje teremos uma conversa extremamente agradável com duas pessoas de um nível de conhecimento, informação e simpatia que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nessa série de programas estamos falando com líderes, empreendedoras, líderes que inspiram, que transformam. E por esse motivo eu gostaria de que cada um de vocês que está nos assistindo prestem atenção nas dicas, nas orientações e nas iniciativas que teremos este ano para poder apresentar para vocês. Bom, para iniciar esse programa, então vou pedir primeiro para a Lilian Primo se apresentar e também junto com a Lilian está a Thaís Borges. Por favor, Lilian, gostaria que você se apresentasse. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui presente, falar no Radar ANEFAC. É sempre um prazer estar com você, Boli, contribuir com essa associação que sempre tem feito a transformação. Eu acho que essa é uma grande diferença e é o que é de mais importante na ANEFAC. Bom, eu sou Lilian Primo Albuquerque, atuo como empresária, empreendedora empresarial mesmo, onde eu tenho atuado e desbravado bastante esse mercado. Sou mentora, colunista, consultora, palestrante e na ANEFAC, Head de Empreendedorismo e Startups, que é o tema que a gente vai abordar aqui, onde a gente vê diversos desafios e muitas coisas para a gente contribuir nesse segmento. Então, eu queria agradecer a oportunidade, contem comigo. E olha, estou ansiosa para o nosso papo. Muito bom. Thaís, você? Bom, também quero agradecer pela oportunidade. É sempre muito bom estar com o time aqui da ANEFAC. Tanto porque, assim, comecei o contato com a ANEFAC ali pela Sistax, empresa a qual fui sócia até o ano passado. Hoje estou como executiva. A ANEFAC conecta, né, muitos executivos de grandes empresas. É uma oportunidade única para empresas aí que patrocinam. E também pela oportunidade de estar aqui, conhecer iniciativas totalmente diferenciadas que a ANEFAC faz em relação ao empreendedorismo, startup e outras frentes, tecnologia, financeiro, né, conectando aí necessidades de executivos aí ao longo do Brasil as suas entregas, enfim. A gente é muito bom estar próximo da ANEFAC, eu tenho muito orgulho de estar aqui representando, não só junto como head adjunta da Lilian aqui, na Câmara de Empreendedorismo e Startup, mas também a gente está aqui com a ANEFAC patrocinando, incentivando, além de head na Stax, está aqui na ANEFAC, também sou mentora, investidora, estou ali como conselheira na Bossa Invest, né? A gente participa de juntas também num comitê para startups lideradas por mulheres e, novamente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha só que desafio, já temos um desafio enorme, duas grandes mulheres líderes por natureza, né? E empreendedoras, acredito também por natureza. Falando em empreendedorismo, tenho certeza que a Lilian lembra uns 3 anos atrás, quando ela já era a líder, né, a header nossa em tecnologia, a gente falava um pouco sobre empreendedorismo e startup. E ela sempre queria essa bandeira dentro disso, e foi ela que me motivou, né, gradativamente convencer também a diretoria executiva e ao conselho a criar, né, uma área de atuação focada em empreendedorismo e startup. Então, essa área de empreendedorismo e startup, ela era tratada de uma maneira ampla, diria, por comitês ou por ações pontuais até o ano passado, e o ano passado nasceu o convite para a Lilian, ele aceitou e está nesse desafio. Então, a você, Thaís, realmente te agradeço por aceitar esse desafio, e hoje queremos falar um pouco sobre isso. E olhando um pouquinho sobre empreendedorismo, né, e olhando startups, a gente enxerga de uma maneira negativa diversas dificuldades, né? Primeiro porque não é muito fácil por diversos mecanismos que não nos ajudam, mas ao mesmo tempo enxergamos como uma oportunidade. Então eu queria que vocês fossem diretamente para um ponto. Nos deem dica, nos falem um pouco, é oportunidade ou dificuldade empreender no Brasil? Perfeito, Boli. Bom, primeiro eu queria reforçar, agradecer a presença da Thaís aqui, dizer que eu estou muito feliz de ter ela próxima nessa pasta, onde a gente vai atuar e desenvolver muitas coisas juntas. A gente já está junto em várias pastas, conselho de startup, investimento de startup, board da Bossa Nova, fundo de investimento, várias coisas. E eu estou muito contente de você estar aqui comigo, porque eu acredito que a gente não constrói nada sozinho. E a ANEFAC é muito isso. A gente compartilhar e a gente crescer junto. Então, como o Boli trouxe, eu trabalhei há algum tempo com a ANEFAC numa pasta, a gente foi construindo juntos e criamos essa pasta agora. E para essa pasta crescer, sem dúvida, com mais alguém junto comigo, a gente vai fazer a transformação. E eu acho que aqui a gente já tem uma primeira resposta para os desafios e as oportunidades.
Porque em qualquer momento que a gente vai fazer algo aqui no Brasil, o empreendedor brasileiro, ele tem muito desafio. Ele tem desafio desde o momento que ele vai abrir uma empresa, ele tem desafio desde o momento em que ele vai mexer na área tributária, na área contábil, que você é super especialista nesse assunto, acho que a gente vai entrar nesse detalhe aqui. Só que, ao mesmo tempo, tem uma série de oportunidades. Porque quando a gente tem um mindset de startup, a gente pensa, como é que eu endereço a dor do mercado? Como é que eu trago uma solução que ela seja exponencial e ela resolva a dor de muita gente? E é isso que eu vejo como oportunidade. A gente olhar onde está uma dificuldade, endereçar aquela dificuldade, entender Sim. que a gente tem a transformação digital que já aconteceu, que tem tecnologia para ser embarcada em diversos tipos de soluções, que a gente tem inteligência artificial sendo transformando todo o segmento de mercado e abrindo uma série de oportunidades. Então, na hora que a gente pensa em dicas, olha o entorno. Qual é a dor que você está identificando? E como é que você consegue resolver tudo isso? E a ANEFAC é um meio para isso, onde a gente envolve capacitação, a gente envolve trazer conexões, o networking ele é muito importante para a gente fazer a transformação. E claro, a gente vai ter N desafios que envolvem várias áreas, onde o segmento contábil, tributário podem ajudar a endereçar. Então, sim, é uma oportunidade, só que o desafio vai ser o tempo todo. A gente é brasileiro e faz parte. É algo que eu falo sempre nas minhas mentorias, aonde tem muito desafio, tem muita oportunidade. Que legal. O Brasil ele tem desafios desde a sua colonização, pela nossa estruturação administrativa, os nossos governos, a nossa estrutura tributária é complexa, diferentes esferas, né? A complexidade jurídica para ser o empreendedor no Brasil. Quando a gente fala de pessoas, né, desde a nossa convenção coletiva, são vários desafios. E esses desafios também são oportunidades. Por quê? Porque nós estamos num país com dimensão continental, nós estamos num país, uma vez que você tem uma dimensão continental, onde tem mais desafios, tem mais oportunidades, principalmente quando a gente fala em tecnologia, isso remete a startups. E aí, grande extensão continental, você tem infraestrutura, onde é um desafio e é oportunidade para as próprias startups. Você tem questões relacionadas a oportunidades no agro. Então, muito desafio, muita oportunidade. Na área tributária, contábil, jurídica. Então, hoje a gente consegue encontrar startups e ainda tem uma série de grandes oportunidades por conta exatamente dos nossos desafios. Conheço o ano passado saiu legislação sobre, por exemplo, logística reversa, que as empresas hoje têm a responsabilidade de ir atrás do lixo que elas colocam. Olha quanta oportunidade eu estou vendo startups super voando por conta disso. Então, o que a gente tem de complexidade e o que a gente tem de dificuldade, olha só, para as startups é onde estão as grandes oportunidades. Então, é isso que a gente precisa compreender e entender, né? Porque se a gente for olhar a trajetória e olhar o empreendedorismo do Brasil, como ele é, a concepção dele, que cada 10 empresas, a maior parte delas morre, você tem que entender por que isso acontece, né? E historicamente isso aconteceu porque, né, os empreendedores empreendem muito mais por necessidade. Mas quando esses empreendedores vão buscar essa rede que a Lilian contou de apoios, e o ANEFAC ela é um meio, um caminho para poder estruturar isso para os empreendedores, é onde está a diferença, porque essas empresas elas já começam diferente. Acho que a gente vai poder abordar um pouco aqui sobre as iniciativas que a gente tem a respeito disso. Perfeito. E complementando, os desafios também estão nas startups, porque elas têm as oportunidades, elas resolvem, trazem a solução, mas elas têm uma série de desafios, porque elas crescem muito rápido, nascem muito rápido e podem morrer muito rápido. Então, tem todo um detalhe de governança, de maturidade, de coisas que têm que ser desenvolvidas, que através da própria ANEFAC a gente também vai trazer esse tema, que vai ser muito abordado, que é como é que se lida com uma startup, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas o que é startup? É de comer? A startup é uma empresa, gente. Tem todos os detalhes necessários como uma empresa. A diferença é só que envolve uma solução tecnológica embarcada e é um item que sempre vai ser ligado a ser escalável, exponencial. Mas é uma empresa, tem todos os desafios de uma empresa. Olhando um pouco esses desafios, né, como qualquer empresa, existe um problema muito forte que é um problema financeiro, né? Quer dizer, startups, algumas delas talvez não tenham problema financeiro, mas a maioria, até pelo conceito de criar um negócio novo, né, não vem já
com um aporte financeiro muito grande. Agora, a potencialidade é atrair, sim, um grande investidor, e acredito um pouco que o papel da ANEFAC no meio disso é construir esse elo de ligação, né? Então, o nosso princípio no sentido de por que ter startups e empreendedores dentro da ANEFAC é para poder ser o meio de conexão para o mundo corporativo que a ANEFAC se relaciona, ter um brilho maior nessas startups. Vocês acham que a questão financeira ainda é crítica numa startup? Sem dúvida. Eu acho que é fundamental isso ser analisado. Acho que eu e a Thaís, a gente vem vivenciando muito isso, principalmente porque a gente investe em startup. Eu, por exemplo, faço parte da liderança de um pool, que é o Pool Ladies, que a Thaís está comigo, onde a gente está juntas lá. A gente avalia as startups para serem investidas. Também estou num pool de inteligência artificial. Invisto em startups de forma direta também. No meu portfólio tem mais de 80 startups sendo investidas. E quando a gente olha esse segmento, tem muito desafio. E não é só uma questão, o seu dinheiro só. Não, outras pessoas podem participar disso e podem contribuir. E não é só o dinheiro puro. Tem o Smart Money, que é como é que a gente contribui com mentorias, fazer um trabalho consultivo, trabalhando muito bem o nosso networking. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma startup com uma lista de clientes que ela está com dificuldade de ativar, se eu tinha algum relacionamento que de alguma forma eu pudesse contribuir. Ou seja, porque a gente mentoriza essa startup, a gente acompanha como é que ela está, a gente quer fazer com que ela cresça, porque tem esse lance do Smart Money. Então, isso faz muita diferença. Então, tem sim um cenário de você buscar captação financeira, que é dinheiro, que pode ser através de fundos de investimentos, ou pode ser através do banco, ou pode ser através de outras ações de fundo perdido, por exemplo, que também existe. E tem o cenário do Smart Money, que é você oferecer capital intelectual, network, que muitas vezes faz muito mais diferença do que só capital financeiro. Excelente. Concorda com isso, Thaís? Sim, e eu acho que faz todo sentido, porque a questão do investimento de risco no Brasil, existe muito espaço para um aculturamento também. Então, as pessoas investirem, o investimento anjo no Brasil ele ainda é muito novo, tem muito espaço para esse investimento, mas hoje a gente está vendo um movimento muito forte dos fundos, né, cada vez mais parte dos fundos investindo, porque é um investimento de risco, mas o retorno também é muito grande, então é um aculturamento. A ANEFAC, a gente pretende começar um movimento importante, já que é ligado a grandes empresas, grandes executivos, para esse movimento, né? Então, eu acredito muito nisso. E parcerias até com crowdfunding, né? Para criar grupos. Então, você não investe muito do seu capital, mas você cria grupo de muitos investidores para poder resolver problemas de startup. Então, eu acredito muito nisso, acredito muito no papel das organizações, das associações, para poder ajudar as empresas no quesito financeiro. E uma outra questão também, a gente está falando, a ANEFAC, a base dela são executivos de finanças. A gente também está falando de mentoria, que é conectar, né, a grande rede de executivos que a ANEFAC tem, para olha a importância e como a mentoria ela também é rica para quem está mentorando. Isso aconteceu comigo na prática, né, com as stacks. A partir do momento que eu passei a mentorar, além de eu perceber que o que eu tinha de mindset, de insights, poderia ajudar as startups, eu consegui também trazer muitas ideias inovadoras, também trazer startups, serviços, contratar serviços para as stacks. A gente abriu projetos de inovação ali, a gente tem projetos de inovação aberta, então tudo isso a partir das mentorias. Além, é claro, aí eu vou puxar um pouquinho o nosso sardinha para o nosso lado, a gente faz parte de um pool ladies de startups, né, para startups fundadas ali por mulheres, e a gente tem esse nosso instinto de cuidado, de fazer mentoria, de acompanhar a startup e de entender, não só investir esperando pelo capital, mas entender qual é o retorno que aquela empresa vai trazer, acompanhar, né, com todo o propósito de uma startup, de uma empresa, que é fazer a diferença aqui na nossa sociedade, com todo o propósito que é envolvido, que embasa uma startup, e não só em relação ao nosso retorno financeiro. Isso faz parte um pouco do nosso instinto ali, um pouco maternal também. Teve, no teu comentário, né, das duas, eu vejo que assim, existe uma quebra, teoricamente, de um conceito quando a gente muda a cabeça e se sente empreendedor, né? Talvez em alguns momentos a gente não faz essa mudança muito rápida e vai sobrevivendo, né, com algumas coisas, mas a partir do momento que a gente começa a falar de empreendedorismo, é como se a gente estivesse tomando um banho de energia ou de ideias e que a gente começa a discutir para poder pôr em prática.
Sanado um pouco, talvez, as questões financeiras, e vocês falaram, as duas falaram sobre mentorias, né? Tentar ajudar as startups direcionadas em alguns temas, seja de novo de gestão, seja de comportamento, enfim. Além dessa questão de mentoria, como que a gente pode atrair talentos, pessoas que venham fazer parte com essa veia de empreendedorismo e como reter pessoas empreendedoras dentro das startups que vocês estão conhecendo? Porque, de novo, né, simplificando minha pergunta, eu falo, gente, a atratividade de trazer pessoas eu vejo muito positivo, né? Talvez recursos financeiros não muito grandes, né? Mas ao mesmo tempo eles são empreendedores e eles querem ver o sucesso em cima disso. Mas como eles depois não largam essa operação e criam a sua própria startup, deixando talvez o aprendizado para um segundo momento, né? Boli, até um ponto muito importante, a gente entender o que é empreender. Porque muitas vezes a pessoa pensa, para empreender eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter um CNPJ. Não, empreender é mindset, é cabeça, é mentalidade. Perfeito. Por 15 anos, eu empreendi numa multinacional de tecnologia. A Thaís também, atuando com a Systax. Óbvio, depois você entrou na sociedade, mas ela teve um mindset empreendedor. Empreender, entender que eu estou trabalhando naquela empresa, por mais que eu não tenha o CNPJ dela, eu estou lidando como se fosse meu. Eu estou atrás de querer trazer um resultado. Na hora que você faz essa mudança e você tem um mindset empreendedor, em qualquer coisa ou em qualquer empresa que você vá atuar, você vai ter sucesso, porque você vai realmente querer fazer com que aquilo aconteça. Outra coisa é você ser um empreendedor empresarial, é aquele que abre uma empresa e tem um CNPJ. Perfeito. Então, na hora que a gente olha o empreendedorismo, ele é muito amplo. Não necessariamente eu tenho que ter uma startup. Eu posso estar em uma startup. E na hora que você trabalha esse mindset, você capacita as pessoas e você trabalha esse tipo de cultura, é muito mais fácil para você reter o talento. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de tecnologia, IBM, por mais de 15 anos, mas eu sempre tive meu plano de carreira. Eu sabia a cada 2 anos o que eu ia fazer, eu desenhava para onde eu ia, eu tinha um norte de qual caminho eu ia seguir. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora é a hora de eu fazer uma outra, de eu pivotar o meu modelo, né? Que a gente fala muito de seguir um outro caminho. Então, na hora que a gente olha os recursos, a gente olha os talentos, uma das coisas muito bem a ser trabalhada é o mindset desses talentos. Outra coisa é a liderança tem que ter um mindset alinhado com a cultura organizacional da empresa. A capacitação e as oportunidades que esses funcionários, essa equipe vai estar tendo. Ela tem um próximo passo? Tem algo novo que ela possa vislumbrar? Para reter. E reter não quer dizer deixar eles onde eles estão, né? Não, evoluir crescer, com eles. Evoluir, né? Com eles. A gente vê, por exemplo, modelos de startups onde eles fazem uma parte das ações são distribuídas entre equipes. Às vezes uma parte pequena, mas assim, você se sentir parte, você saber que você vai poder crescer com aquilo. Parte do teu resultado. Né? Parte do resultado. A Thaís fez um comentário aqui sobre crowdfunding. Esse é um bom caminho para se começar a investir em startup. No cenário de que você investe pouco e você tem o termômetro de como é a startup. Óbvio que o risco é maior, porque você não tem controle do que está acontecendo, você não consegue dar uma mentoria, entrar em muitos detalhes, porque normalmente é uma plataforma, uma startup que está numa plataforma, na maioria das vezes, e às vezes não é uma que a gente está ali tão perto. Não que não esteja, pode ser que sim. Mas assim, entender que existem possibilidades para que todo mundo possa fazer parte e se sentir integrado. Eu acho que a integração e fazer com que a pessoa sinta parte de onde ela está, daquele ambiente que ela está, faz a diferença. Segredos para manter talento. Sim. E isso acho que se faz com transparência, né? Sendo transparente, porque, como eu comentei, a nossa convenção coletiva ela não é muito a favor desse modelo, né? A gente foi fora do Brasil. A relação empregado, né, e empregador não é uma relação como a que a gente... E muitas vezes a gente se limita. Mas cada vez mais o empresário entender que ele precisa dividir para multiplicar, né? Eu falo sempre que quem divide multiplica. E a partir do momento que as pessoas sabem por que elas estão ali, sabem onde a empresa quer chegar. E uma coisa também importante, cada um tendo o seu KPI, porque a gente, principalmente em mentoria, vê muito assim, a empresa tem uma meta, um goal, e tá todo mundo olhando para aquele desafio gigante, sendo que cada um tem o seu KPI, cada um tem o seu pedacinho a entregar. Seu pedaço, Pode ser que aquele mês não vai entregar o pedação todo, mas o fato de ter dobrado, né, o KPI, alguém ter superado o seu desafio, vai fazer com que a empresa, ela tenha um goal muito maior à frente. Então é importante o empreendedor ter esse mindset. E mais, que aí que eu vou falar assim, antes de qualquer coisa, para você poder trabalhar em mindset empreendedor no outro, você tem que trabalhar em você. Eu acho que o autoconhecimento
para o líder, para o empreendedor é a primeira coisa. Então, Legal. em qualquer mentoria que eu dou, mesmo que a pessoa fale, olha, não, eu quero falar da minha empresa, mas eu preciso entender você. Até quando a gente vai investir, a gente olha o perfil do empreendedor. Não vê Porque olha a o founder. pessoa ela não se domina, ela não consegue trabalhar a mentalidade empreendedora, ela não consegue receber crítica, ela não consegue receber algumas, né, sugestões que a gente dá para melhorar, ela vai ter dificuldade, né? E muitas vezes não quer dividir, não quer fazer parceria. Se ela não quer fazer parceria, muito menos ela dividir com o colaborador, ela não quer ser transparente, ela quer esconder, ela tem uma mentalidade daquele, né, daquele profissional, né, lá do século XX. Que quer esconder, né? Que quer esconder, que quer tudo pode. para si. Então, e nem sempre isso é feito de forma consciente. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é extremamente importante. É feito muitas vezes de forma inconsciente, porque a pessoa ela está aculturada a não contar para ninguém. Olha que dica a gente está tendo, gente. Muito boa. A não transparecer o que a empresa tem com medo de alguém roubar, de um colaborador roubar um segredo, ou do parceiro roubar os clientes. E ela deixa de crescer porque ela tem medo. Né? Ela não sabe multiplicar. Sempre tá no ego, né? Ela não conhece as suas fortalezas, as suas fraquezas, onde ela vai poder buscar o que ela precisa, ela não tem segurança. E parece bobagem, assim, uma coisa muito clichê, mas o autoconhecimento, eu acho que pode mudar toda a história e pode fazer o empreendedor ir mais além. Claro, sem dúvida. Né? Até para poder buscar mentoria, para poder ter essa... Gente, muitas vezes é só ter... A gente chega em empreendedor que não quer ouvir, não, mas eu cheguei até aqui, não quer ouvir conselhos. Não quer, a gente está falando, a gente está dando ideias. Reciclagem pouca de ideia não vai levar muito longe. Tem que... Mas a gente já teve empreendedor também que, a gente deu um não, né, Thaís? E depois a pessoa voltou melhor e super feliz, chorando, né? Chorando, chegou, agradecendo, que é o que a gente faz. O não é um não embasado. Ela conseguiu investimento depois. Não dá um não vazio. Acho que é isso, a pessoa estar aberta. Eu acho que a humildade é muito importante no empreendedor. Isso passa pelo autoconhecimento. Acho que é uma dica importante que eu queria deixar. Não se sentir proprietário de alguma coisa que está sendo trabalhada, desenvolvida, né? Olhando um pouco nesse cenário, e óbvio que eu não posso deixar de perguntar, né? Essa iniciativa, pelo primeiro ano, a gente tem a pasta de empreendedorismo e startups na NEFAC. A NEFAC tem 10 áreas de conhecimento, né, focadas, e a gente fala de 6 grandes inteligências de mercado. O que vocês estão planejando? O que vocês estão pensando fazer em cima disso? Obviamente, de uma maneira isolada ao mesmo tempo, mas também de uma maneira muito coletiva. Né? De maneira cross, que a gente fala dentro do NEFAC. Por favor, alguns insights para um 2024 nosso. A gente vê várias frentes, né, Thaís? Onde a gente realmente quer trazer o ecossistema para perto. Porque eu acho que na hora que a gente conecta o ecossistema, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, se conectar com fundos de investimento. A gente já fez conexão com a própria Bossa Nova, já fizemos eventos em conjunto. Trazer as startups para mais perto da NEFAC, onde a gente faça eventos e conecte as startups que possam endereçar problemas das empresas que estão conectadas com a própria NEFAC. Ou até mesmo entender a necessidade dessas empresas e fazer eventos que fazem essa conexão. O próprio mercado agro, a gente tem startups, tanto que a gente investe, startups que a gente conhece, onde a gente quer fazer essa conexão, pensar num cenário de inovação, né? Trazer o Innovation Day, criar coisas que a gente realmente traga transformação, fomentando sempre parcerias, envolvendo networking, trazendo ações que elas sejam tangíveis e conectando com as demais áreas. A área de tecnologia, principalmente, acho que tem muita coisa para a gente ter sinergia. A gente está vendo com a área tributária, trazendo startups na área tributária, acho que a Thaís pode comentar um pouco mais. Mas, assim, é trazer o ecossistema para perto. Eu acho que o principal foco é esse, a gente conectar o ecossistema e, em cima disso, a gente tem as nossas ações, os eventos que a gente vai desenvolver, as parcerias que a gente já começou a construir. E eu acho que é tudo um processo de evolução. Nesse primeiro ano a gente vai fazer esse caminho, a gente vai sentindo o próximo ano e aí a gente vai vendo os resultados e crescendo. Bom, e com tudo isso, eu creio que tem um papel importante que, como a gente já quer começar com ações, a gente também vai conseguir trazer um pouco de educação, né? Trazendo as startups para perto da NEFAC, então a gente vai ter oportunidade de trazer um pouco da educação, cultura NEFAC para essas startups. E também, por que não, ajudar a educar esses executivos, essas empresas no ambiente de startup.
né? Até para conscientização, por que não investir? Ou por que não abrir frentes de inovação aberta em suas empresas? Por que não aproveitar esse ecossistema de startups? Então, eu acho que a gente vai ter oportunidade de, com a ação agindo, trazer também um pouco de educação para o empreendedorismo e startups aqui para a NEFAC. Eu acho que acaba sendo uma consequência, mesmo que a gente não crie um programa de educação estruturado, uma frente assim, talvez, né, mais para frente, porque não, a gente pense em alguns talks, alguns debates nesse sentido, para trazer um pouco mais de informação do que é startup, como que é o mundo de startup, Perfeito. Educação sobre o que a gente conhece, né, de conhecimento sobre o mercado de startups, quais são os seus riscos, né, formas de você se conectar com essas empresas, quais são os tipos de startups que existem. Então, acho que isso a gente vai trazendo pílulas que acabam educando, né, executivos que estão aqui, empresas que estão ligadas à NEFAC e também essas startups que a gente pretende trazer, fazendo essa conexão, fazendo esse networking, e acho que com a ação a gente vai ter oportunidade de educar ainda mais. Eu acho que agindo é a melhor forma da gente conseguir educar. Eu acho que vocês colocaram muito bem, o contexto desse ecossistema é muito importante, né? Porque a gente enxerga dentro da NEFAC, você falou um pouco de educação, a gente tem as principais academias, né? Vocês mesmo como mentor, a gente tem as melhores empresas de consultoria, né, ou pessoas focadas a fazer mentoria em cima disso. Ao mesmo tempo, a gente tem diversos desafios no mercado corporativo que ele não sabe nem como tratar esses problemas que estão tendo, né? Então, eu acho que a gente tem, né, numa agenda gradativa, conseguir atender empresas já mais maduras, né, no conceito de startup, que já estão prontas, teoricamente, já para poder se tornar grandes empresas, como também desenvolver startups novas, né? Acho que a gente consegue também trabalhar em cima disso. Recentemente estava visitando uma grande instituição de ensino no Brasil, que ela criou o Hub de Inovação. E quando a gente falou de empreendedorismo e startup, obviamente que eles querem fazer essa conexão rápida e a gente fazer laboratórios práticos em cima disso, né? É o desafio da NEFAC, é o desafio de vocês. Eu agradeço muito vocês duas toparem, duas mulheres empreendedoras, líderes nas suas atividades. E eu queria que você deixasse um recado final para os nossos associados e toda a nossa rede de relacionamento também, que é muito importante. Por favor, Liliana. Bom, primeiro, obrigada aqui pelo seu tempo, Boli. Sempre é muito bom ter uma conversa onde a gente está trazendo realmente transformação aqui para as pessoas. Acho que aqui vários insights foram abordados. O que eu quero dizer para vocês é que acompanhe a NEFAC. Acompanhe a NEFAC nas redes, acompanhe a NEFAC no site, acompanhe os conteúdos que nós trazemos também na NEFAC. Eu, como colunista, trago sempre bastante conteúdo envolvendo empreendedorismo, tecnologia. É blog, revista, né? Blog, revista. Porque na hora que você começa a se conectar com esse ecossistema, que também é extremamente rico, você começa a estar conectado. Eu sempre falo que as pessoas, elas... eu não sei o que fazer. Eu não sei. Você está buscando? Você está olhando para onde você tem que estar conectado? A NEFAC é um caminho para estar conectado. E é o caminho para estar conectado. E agora, principalmente com essa parte de empreendedorismo e startup, a gente vai estar trazendo muitas coisas, muitas notícias, temas importantes para serem avaliados. Então, se eu tiver que dar um recado, se conectem com a gente. Sigam com a NEFAC, sigam com a gente na pasta, que tem muita coisa para acontecer. Isso, complementando, já que a gente vai trazer novidades, é importante estar bem aberto à mudança, né? Nem que sejam pequenas mudanças, pequenas ações todos os dias. Então, é o que eu falo sempre. A única certeza que eu tenho é que eu vou fazer algo, vou agir de forma diferente, vou trazer uma inovação para minha empresa. E muitas vezes, as empresas acham que inovar, nossa, é trazer um grande sistema. E muitas vezes uma inovação está numa mudança que você faz, um café, um espumante que você coloca para o seu cliente tomar na sua loja, na sua empresa. Um pequeno diferencial já é uma grande mudança, já é um progresso, desde que seja constante. Então a gente vai trazer várias novidades, mas assim, estejam adeptos a mudar, com um mindset de inovar e de mudar, porque a gente vai trazer bastante coisa bacana. Show, mudança de mentalidade, gostei. E nesse recado de inovação, de mudança, o papel da NEFAC está sendo cumprido. Uma tradicional instituição, 56 anos focadas em finanças, administração e contabilidade, e inovando nesses últimos anos, trazendo pastas e um conteúdo muito mais rico. Peço para você que gostou desse episódio, acompanhe, venha fazer parte da diretoria de empreendedorismo e startup,
elas precisam de ajuda, elas querem colaboração e vamos criar oportunidades para poder aumentar o nosso ecossistema. Mais uma vez, obrigado Lilian e Thaís por vocês estarem aqui. Obrigada, Boli. Obrigada.